Era na década de 90, o clima frio da cidade e a correria que a gente sempre vivenciava ali para os estudos, e era a rotina que muitos de vocês já passaram e que muitos conhecem bem: ir para os estudos, pegar condução, vendo o serviço com fome, e era tempo de pouco dinheiro. E naquele tempo de pouco dinheiro, às vezes a gente comprava uma pipoquinha, às vezes não dava nem para comprar pipoca para enganar a fome ali, porque tinha que tirar xerox da matéria que a gente ia estudar, da matéria que os professores propunham. Nem sempre dava para comprar livros, quase nunca. Quem chegava primeiro tirava a cópia ali, a fotocópia, a cópia reprográfica, e quem vinha chegando depois pegava de quem já tirou a cópia e já era a cópia da cópia, e depois a cópia da cópia da cópia. E com essas questões da cópia, da cópia da cópia, da cópia da cópia da cópia, naquele tempo a tecnologia muito inferior, você já chegava num ponto que já nem conseguia ler direito o que estava escrito. Estava lá na fórmula, se eu precisava ficar olhando se era x ao quadrado ou se era x ao cubo, ou era se x estava elevado a n. Ficava um perguntando para o outro, porque a cópia da cópia da cópia vai perdendo a qualidade, vai perdendo a informação, vai de alguma maneira descaracterizando. Nós aqui, e a maioria de nós aqui presentes, estamos familiarizados com o Natal. O coral está cantando com um sorriso no rosto e com a alegria, a mensagem da chegada do Salvador que se entregou por nós. Nós sabemos sim o significado e o sentido do verdadeiro Natal, mas as nossas mentes são divididas e nós caminhamos entre dois mundos e ficamos espelhando duas realidades: a realidade que a gente sabe e a realidade que a gente vive, a realidade que a gente espera e a realidade que a gente constata, a realidade que a gente compreende porque já leu, porque já estudou, porque aprendeu dos pais, e a realidade que nos é cobrado pelo sistema, pela televisão, pelas luzes da cidade. Sendo assim, de alguma maneira, parece que a cópia ocupou o lugar do verdadeiro. Parece que nesses dois mundos que andam em paralelo, o que a gente sabe e o que a gente vê, um contradiz o outro e um até anula o outro. Nós estamos cantando a grandeza do Natal, mas você sabe, talvez você, assim como eu, tenha dito assim: o Natal esse ano está fraco. Talvez, se você é ligado à área do comércio, você tenha dito assim: as coisas estão meio devagar esse ano, se a gente comparar com outros anos. Talvez você diga assim: o Natal está triste, o Natal está sem graça. E aí nós ficamos com este desafio, deste Natal sem graça, que eu, como pastor, me pego dizendo: esse ano o Natal está sem graça, porque a cópia da cópia da cópia da cópia nos faz pensar que o Natal é isso, nos faz pensar que o Natal são as luzes de LED que acendem, que são as roupas que se vestem, que são as comidas que se comem. Faz a gente pensar que o Natal são os presentes que se trocam, as músicas que se cantam, quando tudo isso é cópia para imitar o Natal de verdade. A troca de presentes é um símbolo para apontar para aquele que é o dom, portanto, o presente de Deus, Cristo Jesus. É um símbolo. Quando o senhor Claus distribuía lá na Europa fria presentes para as crianças, para que as famílias se alegrassem, não era para substituir a Jesus,
mas era para que pudesse se experimentar essa alegria. Quando os pinheiros no hemisfério norte, diante das nevascas que caíam, e era a única árvore que se preservava ali verde, se preservava viva, e quando, segundo a lenda, Lutero olha para aquela árvore e vê o brilho da lua refletida, e aquela árvore ali mostrando que a vida continua depois do gelo, e é então idealizada a árvore de Natal, é uma cópia para a gente entender, mas não é para a gente assumir a cópia como a verdade. O tipo aponta numa direção, o simbolizado aponta para o simbolizante. O que nós vemos aponta para aquilo que nós não vemos, e existe sim um verdadeiro Natal. Nós, nas peças, até para facilitar, a gente junta tudo, né? Junta os sábios do Oriente, coloca todo mundo no mesmo pacote. Mas a noite de Natal está para nós em Lucas capítulo 2. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, para que você entenda o verdadeiro Natal. Aquele texto que traz para nós, não presente, não riquezas, não dádivas, não algum tipo de ostentação, algum tipo de acumulação, algum tipo de gente especial ou de classe social especial. No lugar disso, Lucas capítulo 2 traz homens simples trabalhando no campo. O Natal, portanto, nem é em dezembro oficialmente, porque pastores não ficam no campo no inverno. Mas para nós, importante é ter uma data para a gente lembrar de Jesus, e a gente celebra assim, mesmo sabendo que não foi 25 de dezembro, mas a gente celebra porque o ato que mudou a humanidade se tornou verdadeiro e não era mais uma promessa. Aqueles pastores no campo, naquele dia, estavam próximos, vigiando as ovelhas, diz o versículo número 8 da sua Bíblia. Versículo 9, de repente, o Senhor apareceu a eles, e o brilho tomou conta, o brilho os envolveu, os cercou, e eles ficaram aterrorizados. O anjo falou para aqueles trabalhadores do campo: não tenham medo, porque quando alguém tem uma visão celestial, acredite, não é um momento de celebração, não é um momento de se ficar à vontade, não, normalmente se fica amedrontado. Foi assim com Maria, foi assim com aqueles trabalhadores do campo. E quando o anjo disse: não tenha medo, disse: trago para vocês boas novas, boas notícias que são dadas a vocês, que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por causa de um sinal que vai ser dado, e esse sinal, vocês então não poderão se enganar, não haverá equívoco. Estará ali, na simplicidade daquela localidade, um bebezinho enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, logo após aquele anúncio tão estranho e tão magnífico ao mesmo tempo, um coral de anjos cantou uma linda canção, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem, ou em quem Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram um para o outro, conversaram entre si: vamos lá, vamos agora, não vamos perder tempo, vamos ver que notícia, que acontecimento é essa, que nós recebemos o anúncio por parte do Senhor. Versículo número 16, indo depressa, foram ao povoado e encontraram Maria, José
e a criancinha que estava deitada na manjedoura. Depois de verem os pastores, eles contaram tudo aquilo que tinha acontecido, que os anjos tinham dito para eles. E naquela notícia, quem estava ali em volta e ouviu, se alegrou e guardou essas coisas. Maria, diz o versículo número 19, de maneira muito especial, guardou no coração todas aquelas coisas e continuava refletindo, montando esse quebra-cabeça que começava na vida dela. O versículo número 20 diz que eles, os pastores, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu igualzinho o anjo tinha dito. Sabem, irmãos, nessa descrição e nessa narração, nós encontramos a realidade do que nas duas pontas da história de Jesus, gente improvável, gente desprezível, gente não confiável foi envolvida e trazida para perto da história. Você conhece o fim da história quando Jesus morre? As mulheres que não poderiam ser testemunhas num tribunal, as mulheres que não tinham credibilidade, as mulheres que eram inclusive objeto, que não tinham poder de escolha, não tinham poder de vez e de voz, são aquelas que testemunham a ressurreição. Jesus inclui na ponta final da sua jornada terrestre, na ponta inicial da sua jornada terrestre, a mesma história, a mesma lógica acontece. Não tem glamour para os guardadores de ovelha, não tem glamour para os pastores, era uma ralé, situação de segunda linha. Alguém, assim como você vê no noticiário, alguma pessoa quando ela é presa, atribuem a ela uma profissão que não tem registro na carteira, dão o nome daquela profissão, que ele diz que faz aquilo, e as pessoas tratam com certo desprezo, com certo desdém. Assim eram os pastores na Palestina, assim eram os pastores ao longo da história. Aqueles guardadores de ovelha eram desqualificados, desclassificados, gente que estava à margem da sociedade, gente, portanto, que não era recebida como testemunha no tribunal, gente que alguém olhava assim e falava: eu não quero que minha filha case com esse cidadão aí, que está acostumado a ficar no pasto, que passa a noite cuidando de ovelha, que tem que ficar tirando o carrapato, tem que ficar envolvido em tantas e tantas e tantas situações deploráveis, com aquele cheiro de cocô de ovelha. Ninguém queria, era desprezível. Para esses que não eram inclusos pelos homens, que não eram aceitos pela sociedade, que não eram respeitados nos grupos, nos meios sociais, acontece este milagre, acontece esta situação transformadora. É claro que a função minha aqui é falar da grandeza de Deus, é falar dos méritos de Cristo Jesus, mas deixe-me falar um pouquinho para você desses pastores aí, que mesmo sendo gente que estava fora da história do ponto de vista dos homens, estavam dentro da história do ponto de vista de Deus. E do ponto de vista de Deus, eles foram inclusos, e eles foram atentos, e receberam a notícia, e guardaram a notícia, e reagiram à notícia, e foram em frente, e vivenciaram aquela experiência, e vibraram, e sorriram, e se alegraram, e compartilharam a alegria que eles estavam vivendo com aquelas pessoas que nem sabiam muito bem o que estava acontecendo, inclusive Maria e José, que tiveram notícias, que tiveram visitação de anjos, que tiveram todo um milagre acontecendo, mas ainda estavam montando o quebra-cabeça. Maria ia guardando no coração, disse para nós o versículo 19 e o versículo 20, Maria ia tentando entender o que quer dizer tudo aquilo, e aqueles homens não se furtaram a fazer parte da história, a explicar, a vibrar, a estar feliz com a notícia. É a resposta de Deus,
É visitação de Deus, é sobrenatural. Nós que não somos ninguém, agora somos alguém. Nós que estávamos largados, agora fomos incluídos. Nós que éramos julgados pelas nossas posses, pelos nossos bens, pela nossa formação, por isso éramos desprezados, agora somos chamados de família de Deus. Nós que o imperador não quer nem ideia, não quer nem conversa, porque não paga imposto, porque a gente ralé, não tem benefício para essa gente que não paga imposto. Deixa eles para lá, eles que morram para lá. Deus não está dizendo eles que morram para lá, Deus está dizendo eles que venham para cá. Deus inclui o homem na sua história, meu irmão e minha irmã, e nós, diante desta realidade, de sermos incluídos na família de Deus, de sermos chamados de filho de Deus, temos aqui a verdade do Natal, do verdadeiro, não da cópia. A cópia exclui, que aí, você não tem um panetone, cacau show trufado, o Natal não foi o mesmo. Ano passado eu comi um panetone trufado, esse ano o Natal está sem graça. A cópia exclui. Meu cunhado vai dar um presente para as crianças, eu não vou dar, o Natal é triste. Todo ano o Roberto Carlos usa a mesma roupa no especial de Natal, né? Calça jeans azul clara e camisa jeans, né? Você está preocupado aí que não vai ter roupa para o Natal, né? Entende, irmãos? Que essa imitação barata não diz nada com aquilo que é o verdadeiro Natal. Entenda que o Papai Noel original, o Sr. Claus, usava roupa de veludo verde, mas em 1951, o publicitário Bob não sei das quantas da Coca-Cola foi contratado para transformar aquele velhinho simpático e colocar roupa vermelha nele, porque a roupa vermelha dá sede, dá vontade de beber Coca-Cola. Entenda que as imitações são para nos iludir, para nos enrolar, para criar em nossas mentes situações que podem ser usadas para nos manipular. E enquanto o mercado, enquanto o capitalismo, enquanto o sistema, enquanto o comércio não está preocupado com a sua vida, está preocupado com o seu dinheiro. Quando cada um quer levar a sua vantagem, e essa máquina cruel de moer gente que se apropria de tudo, tudo é pego e transforma em produto, tudo. Você vai, tem a doença, então agora vai ter remédio, agora vai ter máscara, agora vai ter hospedagem especial, agora tem colchão sem bactéria. Tudo o sistema compra e tira lucro. Tudo. Por isso que Jesus comparou Deus com Mamon, com o dinheiro. Por isso que o apóstolo Paulo falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Se você pender para o lado da imitação, julgar que a alegria está em coisas, se você começar agora a ser dirigido pelo ter e não pelo ser, você vai se basear na cópia da cópia da cópia, na cópia da cópia da cópia da cópia, e vão te usar, vão te explorar, e a felicidade vai estar cada vez mais distante. Todos chamados para dar glória, todos chamados em alegria, para entender o espírito do Natal, entender que o Natal é uma notícia, a notícia verdadeira do versículo número 9, de que tudo será diferente, de que tudo vai mudar, e que essas mudanças preparadas e apresentadas, não são mudanças só no plano superficial, na casquinha, não são mudanças só aparentes, não são mudanças apenas que são circunstanciais, não, são mudanças definitivas. De repente, o anjo do Senhor aparece ali, naquele contexto, para aqueles trabalhadores excluídos, e diz para eles: olha, eu tenho para vocês boa notícia. E essa boa notícia, evangelho, boas novas, são notícias que não são soltas no ar, que não batem, entram no ouvido e saem pelo outro. São notícias que entram no ouvido, descem e remexem o coração e reorganizam a vida.
E ainda que saia, já não sai pelo outro ouvido, mas sai pela boca em forma de canção, sai pela boca em forma de louvor, sai pela boca em forma de gratidão. Tudo vai mudar. Os homens que eram excluídos agora são inclusos. Os homens que eram medidos pelas coisas agora são avaliados por Deus. Os homens que eram desprezados e colocados de lado agora são tidos que naquela condição que o salmista disse que Deus faz com que o solitário viva em família, e agora, através de Cristo Jesus, existe uma família bendita e abençoada, a família dos salvos, a família daqueles que são chamados de filho pelo próprio Deus, que podem um olhar no olho do outro e se chamar de irmãos, que estão numa relação onde não é uma relação de exploração, de consumo, uma relação onde um puxa o tapete do outro, em hipótese alguma. Agora é uma relação que um promove o outro, um quer o bem do outro, um investe no outro, um junta aquilo que tem para que o outro que não tem, por circunstâncias da vida, possa ter também. Agora a situação é diferente. Agora os homens que eram colocados como lixo, colocados como cacos, lançados de maneira desprezível, os homens que eram pisados agora não, são tratados como filhos do rei. Do rei. Existe um rei, e este rei está criando uma família para si, e a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo número 1, versículo número 12, que todos quanto receberam, tiveram o privilégio de serem feitos filhos de Deus, uma família. Você pode ser filho de Deus, não mera criatura, não alguém, ou não um número para a sociedade, não um número no sistema bancário ou no sistema nacional, muito mais do que isso, um indivíduo, tratado pelo nome, prestes a receber de Deus um novo nome. Tudo mudará, tudo mudará. Quem era coisa, agora é gente. Quem era bicho, agora é filho de Deus. Quem era caso perdido, agora é caso restaurado. Tudo mudará. É a fala do anjo, e essa verdade é a verdade que traz alegria, é a verdade que traz esperança, é a verdade que traz transformação, de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Tudo vai mudar. Os homens que eram inimigos de Deus, agora tornaram-se amigos de Deus, porque o próprio Deus falou: tenho interesse sim em ser amigo de vocês, tenho interesse sim em ouvir vocês, tenho interesse sim em instruir vocês nos retos e justos caminhos, tenho interesse sim, a vida de vocês faz diferença para mim. Agora, em Cristo Jesus, nós temos acesso à mente de Deus, aos planos de Deus, aos projetos de Deus. E o profeta que disse lá atrás: eu sei os projetos que eu tenho sobre você. Tenho planos de paz e não de guerra. Tenho planos bons para a sua vida. Esse profeta que disse isso lá no passado com esperança, está trazendo uma palavra que é para nós agora cumprida em vivência e vivida. Os planos de Deus são vividos por nós. Tudo mudará. E se sua vida precisa de mudança, a boa notícia deste Natal é que Deus deu um presente, Cristo Jesus. A boa notícia de Deus de que ninguém mais está excluso, que todos que vierem a Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. Tudo mudará. É a mensagem do verdadeiro Natal, a boa nova de esperança, que produz paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Tudo mudará, e nessa mudança Deus te incluirá. Sim, porque essa mudança, que vem em forma de informação, de bits, de bytes, de unidades de informação que são intangíveis, porque a informação não pode ser tocada, a informação ela não é material, a informação ela está solta no ar, a informação ela pode vir nos nossos celulares, pode vir na televisão, pode vir no jornal, o verbo se fez carne, é uma informação, as boas novas são uma informação, mas onde elas estão? Como é que eu tranco? Como é que eu guardo?
A informação não pode ser segurada, não é física. Dentro dessa verdade, de que ela não é material e que ela está solta no ar, neste exato momento eu estou te dando uma informação, que você pode apreender essa informação, e a partir dela materializar, fazer com que essa informação se torne algo visível, algo palpável, algo experimentável. Se nossa irmã Zilda, exime a boleira entre as boleiras que temos aqui, as irmãs tão caprichosas e tão maravilhosas naquilo que fazem, se ela pegar o telefone, me ligar e passar, e eu perguntar, irmã Zilda, como é que eu faço aqui esse bolo, e ela me disser, olha, tem que pegar o leite, tem que pegar a farinha, ela está me dando as informações, irmãos. Se eu pegar essas informações e seguir essas informações à risca, eu transformo isso que não dá para segurar, que é a informação, em algo que dá para segurar, que é o bolo, que dá para experimentar, que dá para sentir o sabor. Eu sei que o meu exemplo é infantil e é banal, eu sei que o meu exemplo é simplório, não considere o meu exemplo um desrespeito a você, mas é um desafio, para que você transforme as suas informações em verdade, transforme as suas informações num novo caminho, transforme as suas informações em vida, que você pegue isso, que eu exemplifiquei com a receita, e fala, bom, então agora o que eu vou fazer com isso? Porque cá entre nós, né? Todos nós sabemos que temos que fazer exercício. Todo domingo eu falo para Claudete, eu preciso fazer exercício, porque as roupas estão apertadas, eu vou perder 15 ternos. Preciso. Eu sei disso, irmãos. É uma informação com a qual eu canso a minha esposa, e que não serve de nada, se eu não transformar essa informação naquilo que eu preciso fazer. De nada. Eu estou dizendo para você que tudo vai mudar e que Deus vai te incluir nessa mudança, se você escutar. Porque o versículo número 12 traz para nós as pistas do caminho que deve ser feito e dos sinais que devem ser observados, para que saiba que o bebê é o bebê. E no versículo número 15, avançando rumo ao versículo número 16, aqueles que receberam a informação, guardaram a informação no coração. Você está guardando a informação que eu estou te dando no coração? Aqueles que receberam a informação, olharam um para o outro. Aqueles que receberam a informação, tomaram uma decisão. O verdadeiro Natal, ele nos leva a uma decisão, não por impulso. Quando você entra no supermercado, cada mercadoria está disposta nas gôndolas de uma maneira certa, para que as pessoas possam consumir. Do lado do caixa tem os chocolates, para você comprar por impulso. Quando o cara liga na sua casa, ele vai falar para você que, olha, essa é a sua última chance, para você comprar por impulso. Então pode pôr lá, tá, Marco? Põe no restaurante lá o chocolate perto do caixa, já vão usando. Lá no açougue põe umas coisinhas, Roberto, para as crianças, pertinho. Porque é para comprar, por impulso. Para comprar sem pensar. Informações e técnicas e dispositivos que levam as pessoas a fazerem de maneira irrefletida. Mas não é assim. Com Deus não é do jeito que se trata coisas. Com Deus é o jeito que se trata pessoas, seres racionais. E ali, eles guardam no coração. E ali eles refletem por um instante. E ali eles combinam com seus pares. Um fala para o outro. E aí, vamos lá? Vamos até Belém para a gente ver. E o versículo número 16 diz que eles foram depressa. Levaram tão a sério que sabiam que não era para deixar para amanhã. Sabiam que não era para deixar para depois. Eles foram depressa. E quando chegaram lá, encontraram, sim, encontraram aquilo que estava prometido. E nessa noite eu estou prometendo para você uma nova vida.
Essa noite eu estou prometendo para você uma transformação de dentro para fora. Essa noite eu estou prometendo para você uma entrada no céu. Não porque eu a tenha, mas porque Jesus a tem. E Jesus abriu o caminho do céu e não há outro jeito de ir. Não querer chegar no celeste lar se o caminho que Jesus colocou para nós é o errar. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E eles resolveram entre si dar ouvido à voz do anjo e ir depressa. Não adianta você saber se você não fizer. Vou falar de novo que eu dei uma gaguejadinha. Não adianta saber sem fazer. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas precisa fazer. Precisa cortar o diabético, precisa cortar o açúcar, o fumante precisa cortar a nicotina, sedentário precisa cortar o sofá. Todo mundo precisa fazer. Não basta saber, é preciso fazer. O Evangelho, o Natal, é uma informação. São as boas novas que a gente pode tornar em algo, assim como o delicioso bolo preparado a partir de uma informação, tornar em algo que a gente sinta o gosto, o prazer, o sabor, que traga sorriso para os nossos lábios, esperança para a nossa vida, fé para o nosso coração, segurança para enfrentar as lutas da vida, esperança para quando chegar o dia da morte, que chegará para todos nós, mas nesta noite é a noite de falar de vida. Em terceiro e último lugar, dentro desta verdade de que tudo vai mudar, e que nesta mudança Deus te incluirá, preciso que você saiba, que esta mudança, diferente de todas as outras, permanecerá. Tem mudança que não permanece, tem mudança que é da moda, tem mudança que é sazonal, tem mudança que é cíclica, tem mudança que a gente se arrepende, tem mudança que é instável, tem mudança que é inconstante, tem mudança que não é necessária, tem mudança que é por capricho, tem tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos tipos de mudança. Mas esta, anunciada hoje e associada ao Natal, a verdadeira, não a cópia, é aquela que entra em nossas vidas e nos transforma de dentro para fora. É aquela que foi prometida lá no passado, quando o próprio Deus disse assim: tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. É aquela que faz com que os homens que tinham medo e ficavam apavorados diante da possibilidade de perderem a vida, ficavam amedrontados com o Creontes, se a memória não me trai, aquele barqueiro da morte, que tinha que colocar nos defuntos 2 moedas no olho, que era para pagar a transição que o barqueiro fazia do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Eles ficavam apavorados, já deixavam a sua moedinha guardada para pagar o barqueiro. Cada um, irmão e irmã, que tinha essa situação de pânico, de medo, de ansiedade, de incerteza com relação à vida, cada mudança tem um caráter diferente da mudança que Jesus nos propõe. São 20 séculos de evangelho, 20 séculos de gente tendo a vida transformada. Permita que o Senhor mude a sua vida. Sim, porque nós, às vezes, não queremos mudar. Às vezes, queremos que as pessoas tenham dó da gente. Às vezes, a gente tem uns pecadinhos de estimação. Deus quer te dar uma qualidade de vida maior e você está agarrado a alguma coisa menor. Deixa, em nossa linguagem de Natal, de segurar o grande presente, para segurar uma coisinha tão miúda, tão tacanha, tão instável, tão boba. E assim como nós distraímos as crianças, muitas vezes, dando uma bobaginha para elas ficarem ali entretidas enquanto a gente faz uma tarefa de casa, quem tem criança pequena, o diabo faz isso, coloca coisas pequenas e insignificantes para distrair e nos tratar como bonecos. É tão ruim,
você trocar o ótimo por coisinhas boas, mas passageiras. O que mais me impacta e o que mais me deixa maravilhado na história destes homens simples, tranquilos, desprezados e com uma vida vazia, que é acordar, olhar a ovelha e voltar a dormir. Uma vidinha sem graça. É que esses homens saem da presença de Jesus felizes. Eles voltam para a sua atividade glorificando a Deus. E isso é muito diferente e muito especial. Se o anúncio da chegada de Jesus viesse para alguém grande, esse alguém entraria ali e ficaria diante da manjedoura e torceria o nariz e falaria: ai, que lugar nojento, ai, que fedor, bosta de vaca, não é? Era ali que Jesus estava, irmãos, era ali que Jesus estava. Cheiro de curral, que impediria alguém que é baseado em coisas, baseado em estética, baseado em beleza, baseado em aromas, baseado em vaidades, de aproveitar. Mas eles não se distraíram, aquilo ali era o ambiente deles, eles estavam tranquilos, aproveitaram, deram a boa notícia, contagiaram quem estava em volta com um sorriso, com a alegria da mensagem de Natal, e por final, eles voltam para a vida feliz. Lá na frente, esse bebezinho cresce, torna-se um homem forte em palavras e em atitudes. Lá na frente, este bebezinho, agora um homem, se encontra com um jovem, classificado na Bíblia como jovem rico. Lá na frente, este, agora homem, traz informações para este jovem rico. Este jovem rico recebe as informações, mas não se compromete com as informações. E lá na frente, quando a Bíblia conta essa história, a Bíblia diz que o jovem rico saiu da presença de Jesus triste. É possível entrar na presença de Jesus e sair triste. Em contraste com isso, esses simples pastores entram na presença do bebezinho e saem da presença deles felizes. E diz o versículo número 20 que eles saem glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Voltam para a vida com a vida transformada. Amanhã é segunda-feira. A gente vai voltar para a vida, né? Vai voltar para o hospital onde tem um parente internado. Vamos voltar para a vida. Voltar para o trabalho. Voltar para uma situação difícil em casa, no casamento. A gente vai voltar para a vida. Como é que você vai voltar para a vida? Quem tem um encontro com Jesus, volta para a vida feliz, louvando a Deus, sabendo que Deus cumpre as suas promessas, que não faz diferença de pessoas, ricos ou pobres, homens ou mulheres, pretos ou brancos, indoutos ou cheios de fé, cultos ou iletrados. Deus não faz separação de pessoas, mas cada pessoa que recebe a informação, e a informação que a Bíblia diz que até o louco é capaz de entender, precisa fazer alguma coisa com essa informação. E nesta noite você precisa fazer alguma coisa com essa informação. Porque diante de nós continuará a cópia do Natal, apontando para coisas boas, bonitas, que a gente aproveita como as luzinhas, que a gente usa como os presentes, que a gente gosta como o panetone, para as coisas que nós apreciamos. Continua, mas com esta certeza de que elas são apenas símbolos, porque o verdadeiro Natal é ver a Jesus. A notícia de que Deus é propício aos homens e que quer restaurar a amizade entre nós e Ele, Deus, e que nos faz um convite, e que nesse convite a gente tem direito à palavra, a gente pode responder, e que nessa resposta a nossa vida pode mudar, não só ali na festa, voltar para a vida com a festa dentro da gente. A grande questão não é ter festa do lado de fora.
A grande questão é ter festa dentro da gente. Esse é o encontro com Jesus, irmãos. É festa. Você vira festa ambulante. Aonde você vai, a festa está dentro de você. E eu quero tanto que você chegue nessa condição. E eu quero tanto orar a Deus para que essa noite seja noite de salvação. Noite em que homens e mulheres digam assim: ah, eu entendi. Jesus é o presente de Deus e eu quero este presente. Ele é o verdadeiro Natal. Vamos orar? Por bondade, abaixa sua cabeça, vamos orar a Deus para que você pegue esta informação e faça alguma coisa de útil com ela. Que não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que entre por um ouvido, passe por dentro do seu coração e saia pelos seus lábios em forma de louvor e de gratidão. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo presente que nos foi dado 20 séculos atrás. Muito obrigado. Muito obrigado, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o maior de todos os presentes. Tirar das nossas costas o peso do pecado e nos fazer filhos de Deus. Espírito Santo, meu amigo, passeia neste ambiente e faz com que homens e mulheres digam: eu quero ser amigo de Deus. Eu quero esse presente na minha vida, eu quero viver o verdadeiro Natal. Eu não quero ficar confuso com essas cópias embaçadas. Eu quero ter a visão nítida daquilo para o que as cópias apontam. O Filho de Deus, a paz na terra aos homens, de quem Deus não desistiu, pelo contrário, aos homens a quem Deus quer bem. Faz desta noite, Espírito Santo, noite de salvação, noite de reconciliação. Obrigado pela dedicação dos meus irmãos do coral. Obrigado cada músico, cada vocalista, cada solista. Que o Senhor retribua a generosidade dessas dezenas de horas de ensaios que eles tiveram para presentear a igreja. E que neste símbolo tão bonito, o Senhor também possa trabalhar nos corações para um compromisso vivo e transformador. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso presente, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada pessoa presencialmente neste templo, cada pessoa que nos acompanha pelas redes sociais, em qualquer tempo, em qualquer lugar, beneficiando-se deste presente também. No nome dele, Jesus, que nós oramos. Amém. Feliz Natal. Vamos continuar adorando com o coral.